Hoje o podcast na televisão recebe Jerusa. Sabe aquela especialista de mídia outdoor? É ela. Afinal, nasceu dentro de uma empresa muito famosa, J. Silva, e foi melhorando a cada dia. Direto do Estúdios Rotoso, você assiste agora o podcast na televisão com ela, Jerusa. Vem! No dia de hoje a gente tem sempre uma surpresa, e a surpresa é quando uma pessoa que entende tudo de uma área, igual algumas que a gente convida para vir aqui, aparece aqui na minha frente, eu fico babando. Seja bem-vinda, e o nome dela é Jerusa. Você quer ver uma história legal que envolve vida pessoal, de trabalhar com família, que envolve a profissional que aprendeu numa troca de mídia de um jeito legal, mas isso ela vai contar aqui pra gente. Seja muito bem-vindo, meu amigo Ricardo também. Tamo junto. É ótimo te receber. Como vai, Jerusa? Obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui. É sempre uma alegria poder compartilhar as histórias. Mas sem dúvida. E vamos lá, vamos conversar. Tenho uma pergunta iniciante para fazer. Quando você, que sempre trabalhou com mídia outdoor, uma mídia que é um offline, chegou, assim, que é muito, chega essa pergunta para mim muitas vezes, o offline, o online, tal. Quando começou a internet, ela começou foi virando, tudo foi virando meio digital e etc. Como é que foi o impacto de, Rodrigo, a gente começou a pensar, a gente começou a criar, a gente começou a imaginar o jeito de fazer essa, não é mudar a empresa, mas é trazê-la para essa nova forma de pensar. Como foi? Quem trouxe a ideia? Geralmente é a filha que entra na empresa do pai que criou inicialmente, ou todo mundo dá a mão e começa a criar? Não, acho que foi todo mundo. Porque eu acho que é natural na história, quando chega uma coisa nova, Sim. Existia essa situação de o rádio, a TV vai substituir o rádio. Exato. A Parece internet que um vai vai assim, substituir engolir o a outro TV. total. Isso. E a gente vê que isso não acontece. Existe esse boom do primeiro momento, e aí uma adaptação onde as pessoas vão conhecendo a mídia e para que cada mídia serve. Sim. Então, assim, a gente indica que quando você vai fazer uma campanha, que você utilize de todas as mídias, de todos os pontos de contato possíveis que você tiver. E a internet ela é fundamental. Sem não dúvida. tem como você fazer um plano de mídia e não colocar a internet. Não. Você tem que ter a presença digital. Então, pra gente, a internet ela vem agregar. Ela adiciona, principalmente nas questões de métricas. Porque a gente trabalha com uma mídia offline. Sim. Então, ela está na rua. Ela está onde todo mundo vê, independente de você estar conectado ou não. Mas com as pessoas conectadas, isso melhora pra gente, onde a gente sabe que a gente mede. Exato. Então eu sei quantas pessoas passaram em cada lugar de Rio Preto, por exemplo. Quanto tempo elas ficaram paradas ali, qual a frequência, qual a recorrência, e isso me ajuda para planejar um plano de mídia. Sem dúvida. Então, assim, a internet ela vem agregar. Com isso, e assim, vão adicionando ao longo do caminho. Vieram as métricas. Depois, recentemente, vieram os painéis digitais, que eles são integrados com o ambiente online. Acho que a gente colocou o primeiro painel digital em 2020, Como quando é que veio foi? a pandemia. Quando chegou assim, Rodrigo, a gente viu que o painel digital está chamando a atenção, nós trabalhamos com o painel colado e agora nós pensamos que o digital pode trazer novidade. Como é que é? Claro, a gente sabe que o investimento do painel colado é X, do digital para a empresa é um monstro de investimento, porque eu não sei fazer em números, mas é no mínimo 30 vezes mais caro, eu imagino, para a empresa implementar esse produto, até para achar o lugar onde a pessoa deixa, colocar e fazer uma parceria ou não e etc. E aí, como é que é essa decisão? Vamos tentar com um, vamos ver se a gente assusta. E aí, como foi? Foi assim mesmo. Foi? Vamos tentar com um, ver como funciona. Já existia uma tendência de mercado. A gente participa de fóruns, a gente participa de comunidades do mercado. Então, a gente está envolvido e a gente fica atento às novidades. E já existia essa tendência da digitalização muito tímida ainda. Sim. Muito tímida. Durante a pandemia, quando a parte mais operacional ficou um pouco mais complicada, da gente sair na rua para poder fazer as colagens e tudo mais, a gente viu a oportunidade de instalar o painel digital que a gente já tinha em teste na fábrica. Ah, que legal! A gente ia instalar ele em dezembro
Tá. Aí a gente correu para instalar ele em maio. Antecipou. A gente antecipou a instalação do primeiro painel digital. E sempre existe essa, assim, será que ele vai? Será que Rio Preto absorve? Como funciona? A gente vai perder cliente do estático para o digital? Como vai ser esse comportamento? Mas a gente não ficou esperando para ver o que ia acontecer. Vamos testar, vamos colocar na rua. Então a gente testou na empresa, a gente fez vários testes, depois foi para a rua. E logo que a gente colocou, Rio Preto absorveu muito bem essa mídia. Que legal! Porque Rio Preto é uma cidade que gosta de inovação, gosta de novidade. Então quando a gente instalou, as pessoas começaram a ligar. Tanto para perguntar como funcionava, tanto para oferecer locais que gostariam que tivesse painel. Nossa, tá brincando. Isso foi muito legal. Então a gente conseguiu outros locais bem na sequência, onde a gente não ia colocar, a gente ia ficar com um. Mas começaram a surgir oportunidades muito interessantes. E a gente falou assim, então tá, vamos colocar o segundo. E vamos ver como eles se comportam. E hoje estamos com 10. Que legal. Uma dúvida para tirar com você. Quando, igual você falou, Rodrigo, começaram a aparecer pessoas oferecendo espaço onde a gente colocar e etc. Tem, dentro das regras que existem por causa do tanto de luz que ele emite e tal, existem algumas limitações, Rodrigo? Se tem um prédio próximo e ele está virado assim meio para lá, ele bate uma mega luz num prédio cheio de janela, aquilo não pode? Existe esse tipo de limitação? Assim? Tem a regra da mídia digital, que tem um limite de iluminação para os horários. Então, todos os painéis eles seguem a regra. Agora eu fiquei na dúvida se ela é municipal ou se ela é estadual, mas existe uma regra, uma lei, um regramento, onde a gente segue a luminosidade. Que legal, existe tem isso? Tem altura, tem luminosidade, tem tudo. E tem assim uma regra, Rodrigo, tem um horário que tem que desligar. Não. Não. Seguindo a regra, você pode ficar com ele 24 horas. Poderia, mas a gente não deixa. Por quê? Exatamente. Tem vários motivos. Um deles, como a gente mede o fluxo, no horário noturno, o fluxo cai muito. Sim. Então, não justifica a sua campanha ficar passando... No lugar que não passa ninguém. Até ou passa, gente, mas passa muito pouco. Tá. Então, a gente liga e desliga nos horários onde a audiência ela tem uma queda. Tá. E, além disso, a gente também tem lugares onde tem prédios próximos, Sim, com pessoas que moram ali. Então, a gente entende que é mais confortável desligar as luzes. Sim. Embora a gente siga... O regramento. Deixaria, mas mesmo é assim, eu poderia deixar ligado, mas a gente desliga. E é meio do mercado mesmo. O mercado nacional desliga. Dificilmente vai ter uma praça que fica com o painel ligado 24 horas. Eu notei. E eu achei, como eu trabalho até meia-noite aqui, e eu achei que foi... Exato. Eu chegava e falava, gente, tá com defeito olha lá, o outro tá sem defeito. Não era. E eu comecei a notar que todos os dias, aqueles pontos, eles ficavam desligados, porque o horário que eu vou embora é muito tarde. Então, não era o defeito. Não. Era a minha curiosidade. Eu falei, eu tenho que perguntar um dia para quem entende dessa área. E uma dúvida. No material colado, Rodrigo, aconteceu a chuva. Que eu sei que a nossa região, nós estamos em São José do Rio Preto. Para você que assiste, tem agora, daqui para frente. Nós estamos hoje gravando no comecinho do mês de setembro. Mas quando é mais ou menos final... Acho que meio de outubro, não é? Isso, dá aquela sofrida, que dá uma chuva forte, danada. Aquilo nos atrapalha. Colamos hoje, caiu uma tempestade, caiu todo o material do cliente. E aí, como é esse método, essa troca? O cliente nos dá um material novo, a gente, claro que media, porque não é culpa nossa também, mas também não é culpa do cliente. Como funciona essa saia justa, que é a natureza que trouxe? E aí? Sim, em períodos de chuva, o ideal indicado é que o cliente compre 10% a mais de cartaz. Então, você tem uma reserva. Quando a gente recebe campanhas de São Paulo, a gente já recebe com uma reserva de cartaz. Caso tenha avaria por chuva, vento, a gente cobre a colagem. Que legal. Isso também já é previsto. Do mercado. Eu tinha essa dúvida, eu falei, será que existe? Porque aconteceu uma vez comigo, eu coloquei aqui para testar. Fiz um painel tal de teste. Choveu. E no primeiro dia, parece que estava molhado o painel, acho que foi assim, caiu tudo. Foi um teste meu, especificamente, né? Aqui na parte de trás, que eu queria ver, igual você fez o teste do digital. Exato, do digital. Eu falei, eu vou fazer um teste aqui dentro, na empresa. E no dia que colou, já caiu tudo. Aí eu falei, que coisa, Não pode colar com ele molhado ou úmido. Então, se estiver garoando, ele estiver úmido, também não vai segurar. Foi um desastre. Tem que esperar secar. Então, isso atrasa a colagem, estraga a carta de cola de novo, atrasa o check-in, mas faz parte do negócio. Então, a gente faz parte sabe o daquele período, susto. sabe como funciona.
Mas dá jeito, tem jeito. Jerusa. A outra opção, só para finalizar, termina. é a lona. Então, Sim, no lugar sim. de você pôr um papel, você pode colocar a lona, aí você não vai ter problema com Ela chuva. segura. Aí ela vai embora. ela fica É ali. bom aprender com a especialista. Mas, Jerusa, prazer te conhecer pessoalmente, né? A Prazer empresa meu. não dispensa comentários. Eu vou fazer algumas perguntas de leigo, pessoa leiga mesmo, tá? Eu sou desenhista, né? Desde moleque, sou cantor também. Então eu comecei a trabalhar com silk screen, fazia as camisetas, essas coisas todas, e pintei muitas placas. Eu não sei, não, existia outdoor na época, claro. Mas, por exemplo, eu tenho uma loja de sapatos. Eu chego lá na tua empresa, vocês me dão esse apoio, qual o melhor ponto para isso? Cada segmento tem uma estratégia disso, você coloca nesse ponto aqui é melhor, tem todo um estudo para isso. Tem. Não é simplesmente colocar ali. Tem. Eu falo que esses dias atrás eu vi um amigo meu cantando a dupla Zé Vitor e Evandro, estava lá num dos painéis de você, falei, os caras lá. Nem sempre o cliente aceita a nossa sugestão. Sim. Isso acontece isso às que eu vezes. falo, No cliente fala, não, eu quero aqui porque o diretor passa aqui. Então, a gente não aconselha esse tipo de estratégia. A melhor estratégia é pegar o briefing de qual que é seu público. Isso. Quem que você quer atingir, como que funciona o seu negócio. A gente entende como funciona o seu negócio e a gente faz o estudo de local. Até um certo ponto, a gente ia por nosso know-how. A gente já sabe quais são os locais Sim. mais interessantes para você. Hoje, a gente usa de ferramentas de métricas. Eu consigo fazer um planejamento mostrando a audiência, impacto, fluxo e se você quer aumentar a frequência ou se você quer aumentar a cobertura. Entendi. Eu sei a localização dessas pessoas, inclusive por classe social, sexo e tudo mais, pelas ferramentas. E assim, São José do Rio Preto é uma cidade muito grande. O que você me fala, a tua empresa fala da Zona Norte? O que virou a Zona Norte, né? Maravilhoso, é outra que virou cidade. outra cidade, né? E tem um comportamento interessante na região norte. Qual? No final de semana, aqui no centro e algumas regiões da Zona Leste, Zona Sul, o fluxo das vias cai. Na região norte, ela mantém. Ela tem mais fluxo nos finais de semana do que aqui na região central e região sul. Disse isso e é muito interessante. Eu por viajar muito, eu sou atendido por uma série de empresas de táxi ou Uber, etc. E um dos meninos, uma vez, me buscou em São Paulo, a hora que estava voltando, a gente ia amanhecer aqui em São José do Rio Preto. Eu motorista, os dois motoristas para trazer a produção comigo. E foi muito interessante. Nós chegaremos assim 6h30 da manhã aqui, mais ou menos. E era um conjunto de Uber que foi buscar. E eles falaram, Rodrigo, a gente tem que chegar logo, a gente tem que chegar logo. Eu falei, mas o que é chegar logo, cara? O que é isso? Tá tirando o pai da forca? Ele falou, não é. Ele falou, nós estamos chegando para o sábado. Aí eu falei, isso seria amanhecendo o sábado. Eu falei, por quê? O que tem? Rodrigo, você não tem base em Rio Preto, pega fogo na Zona Norte. É gente andando para lá e para cá e tal. Então a gente nem pega corridas para cá. Eu falei, você está brincando? Ele falou, se a gente colocar dentro do aplicativo somente para pegar o que está naquele raio, a gente fica o final de semana todo sem um momento estacionado. E bate exatamente o que você disse. Interessante, não é? Eu achei muito... Quando a gente fez essa medição, eu achei muito interessante esse comportamento da região norte. Sim. Tem alguns clientes que não gostam de anunciar ali, falam que não é o público, mas eu defendo a região norte assim, com unhas e dentes. Ali é um público que consome, é um público que está na rua e se o perfil do seu cliente for para essa região... Leitura. Nossa, eu super indico essa região. E para dar um resultado para uma empresa, por exemplo, essa mesma empresa de calçado, qual um tempo mínimo que você espera para deixar ali exposto aquilo ali? Porque às vezes o cara, eu acho que uma semana já resolve, né? Vai dar um fluxo ali melhor ainda. Quando a gente fala de mídia outdoor, que é o tradicional 9x3, o que a gente vê, o colado de papel ou de lona, ele tem um período chamado bissemana, que são 14 dias. O Brasil inteiro usa bissemana. É uma norma nacional de comercialização para facilitar as campanhas nacionais e as locais também. Então, todo mundo entra na segunda-feira, assim, a gente vai colando de segunda a quarta e sai na outra bissemana, no outro domingo. Então, 14 dias é um tempo bom para as pessoas conseguirem enxergar a sua campanha. Ter a visibilidade e tal. Entender a sua campanha. E o período, eu não aconselho fazer uma bissemana, nem um ponto. O ideal é que você faça um planejamento maior. Legal de comunicação. Isso, pelo menos uns 5, dependendo da sua região. 2 bissemanas, uma bissemana sim, uma bissemana não, mas ao longo prazo. Toda campanha de qualquer mídia tem que ser planejada a longo prazo. Uma coisa muito pontual, às vezes, não te dá o resultado que você espera. Aí pode gerar um pouquinho de frustração. Então, ela precisa pensando ter isso que você acabou de dizer. O que as pessoas muitas vezes querem é o imediatismo do clique.
E hoje em dia, cada dia, a gente assiste mais a pessoa amando o clique, o curtir. Esse tipo de situação, eu acho que a internet ela trouxe para todo mundo igual uma ansiedade de ir mexendo com o dedo, vendo novidade, vendo que alguém te quer, vendo que alguma coisa que o seu produto já está vendendo, que já deu clique e tal. Quando você faz essa comparação, assim, medindo, vocês que têm ferramentas especializadas para isso, você fala, a gente consegue realmente demonstrar para o cliente que o clique que aparece da internet, ele é muito volumoso, ele é muito poderoso, mas que o cliente que vê o outdoor, ele entende que a gente tem força, porque o produto é impresso, porque o produto está lá todo dia, porque o produto se mostra, porque o produto, mais uma vez, ele traz força, etc. Isso, na hora em que você vai medir com o cliente, tem ainda o cliente meio hiper pé atrás, fala, eu não tenho coragem de fazer porque a mídia fica um pouco mais cara, pois ela é maior e etc. Ela está vendendo um produto bem grande. E aí, como é que você se pega um cliente daquele muito retrógrado, não, é impossível, isso é muito caro e tal, como que você convence ele naquela hora, que a ferramenta que você mostra, olha, gente, tá aqui, a gente consegue mostrar para você que vale a pena fazer a Zona Norte, que esse lugar de grande fluxagem, ele é mais disputado exatamente porque ele vale a pena. Como é que você usa dessa via de manobra do conhecimento que vocês têm, técnico e tudo isso do dia a dia, para mostrar para esse cliente que vale a pena? Hoje, o que a gente pega mais são pessoas muito jovens que nasceram no digital e não sabem como trabalhar as outras mídias. Tá. Então, você tem que ensinar como as outras mídias funcionam e o benefício delas. Tá. Então, a gente usa de pesquisas, de ferramentas que mostram. Mas chega um ponto que a pessoa não quer, tá bom, não faz. Exato. Até que ela percebe que quando você põe o dinheiro no digital, você vai chegar num teto. Sim. Você vai falar com as pessoas que você já fala. Exato. E você precisa ultrapassar essa bolha. Para passar esse teto, você precisa de outros caminhos, seja ele o jornal, rádio, TV, outdoor, alguma outra coisa você precisa fazer para atingir pessoas que não estão ali dentro daquele ambiente online. Então, depende da idade do seu público. Mesmo os jovens, você fala... Hoje a gente tem pesquisa, agora eu não vou lembrar os números, mas a gente tem pesquisa mostrando que para falar com jovens, a mídia exterior impacta e eles prestam atenção. Me fugiu o número agora, estou vendo a pesquisa na minha frente. Mas é um número altíssimo que tem essa relevância no público jovem. E as pessoas muitas vezes não têm essa visão. Acha que fez na internet e resolve tudo. Mas eu sinto que agora, depois de um tempo, eu sinto que as pessoas já perceberam essa necessidade de voltar a fazer outras mídias. Eu acho que você está dizendo um negócio interessantíssimo. Eu não fui em nenhum momento o dono de empresa que pensava, só vou fazer internet de hoje em diante. Porque me dá a impressão, até como opinião particular assim, de vocês, veja se vocês têm isso, me dá a impressão que a internet é a mesma coisa assim. Eu peguei uma xícara, aqui está ela. Ela é algo sólido. Me dá essa impressão. Isso. E eu peguei um copinho de plástico. O copinho de plástico vai longe. Até se o Bento bater, ele leva longe, ele é volumoso e tal. Mas o copinho de plástico não traz força, literalmente. Se a gente olha o produto, ele tem diferença de força. Parece que o que está envolvido com a xícara é um produto mais conciso, é um produto que tem mais... Parece mais ou relevância dentro da sua vida. É credibilidade. Parece que dá uma sensação de mais força, que para mim não é que parece. Eu já fiz teste aqui e traz mais força. É igual quando existe uma comparação que muito cliente meu fala assim, nossa, por que você ainda faz Facebook? Nossa, tem um monte de gente lá. Eu falo, porque o Facebook ele é um produto que não é tão hype de moda igual um Instagram, mas ali tem muita gente da vida real mesmo. É o pessoal da xícara. Essa pessoa, ela entende que ela tem que comprar, não é só beleza e etc. Ela faz a diferença. E eu sempre senti isso nas placas. A placa traz gente da vida real. Essa pessoa compra mais, essa pessoa ela é mais decidida e tal. Existe essa avaliação também dentro da empresa quando você faz essa ideia? As mídias com mais credibilidade é TV e mídia out of home. E jornal também. São as mídias com mais credibilidade. Hoje, a mídia que mais cresce é a internet. A TV em segundo lugar e a mídia out of home em terceiro lugar. Antigamente, ela ficava mais para baixo do bolinho. Hoje, a gente cresceu em 10% do share. Que legal. De mídia no Brasil. Sim, a gente saiu, acho que era de 3 e foi para 10. Então, como a relevância da mídia exterior, ela vem crescendo no país. E aí a gente tem pesquisas que mostram assim, foi feito um estudo onde foi feita uma campanha que usou todas as mídias
menos out of home. E aí? E teve X% de busca no ambiente online. Tá. Quando você coloca a mídia out of home, aumentou em 40% a busca Olha que legal. daquela empresa no digital. Então, hoje a gente sabe, provado, que quando você utiliza da mídia exterior, você tem um aumento de até 40% ou mais na busca no digital. Então, como as mídias se complementam? Sem Então, dúvida. se eu tirar a TV, se eu tirar o rádio, vai mexer nesse impacto das suas buscas. E a internet, ela leva a fama. Porque quem dá o clique é lá. É esse. Mas por que você deu, por que você comprou naquele lugar? Porque você acredita naquela marca, você acredita naquela loja. Então, você construiu essa marca, essa credibilidade no ambiente online? Muitas vezes sim, mas a maioria foi construída no ambiente offline. E muitas lojas também, depois da pandemia, que a gente achava que ia tudo para online, lojas e marcas que eram no ambiente online começaram a ter o seu café físico. Concordo. Acho que o Lego abriu um café físico. Exato. Então, várias marcas que existiam só no online, que é essa coisa que você falou que eu posso pegar, elas vieram touch, assim, eu existo, eu tô aqui, eu sou uma marca forte. E veio por esse ambiente físico, da experiência também. Então, junto com tudo isso, o que eu vejo hoje é esse momento da experiência. Então, eu vou gerar uma experiência que muitas vezes eu só consigo com um painel. Sim. E aí você pega aquele painel e viraliza na internet. E faz todo um conjunto. Mesmo. Eu acho isso super interessante. Curiosidade, você fala, isso é legal. Curiosidade minha aqui. Eu sou um adolescente, uma criança, por exemplo, eu vejo um cantor, cara, é isso que eu quero pra minha vida, ser cantor. Ou eu vejo um jogador, cara, é isso aí. Como que surgiu? Você é uma paixão, essa paixão, como que ela surgiu? Que você está aí, é uma empresa familiar. Isso. E como que você estava no escritório? Você não viu um outdoor e falou, eu quero isso, né? Ou foi isso? Não, não sei. Sempre estive ali. Meu pai fundou a empresa em 71 e ele começou com o painel de rodovia, depois ele veio para Rio Preto e montou o outdoor. Então, em Rio Preto, os primeiros outdoor, quem montou foi meu pai. Sim. Depois ele partiu para o Frontlight, teve o topo de prédio, que na época era Brahma, umas coisas. A história é longa, é muito boa essa história. E ele colocou, então, desde 71 que ele tem a empresa. Eu nasci em 87, então eu vivi todo o processo da empresa. Eu lembro de estar no pátio, no meio das britas, com o painel no chão. A gente, assim, vai instalar, vai iluminar o primeiro Frontlight lá na Andaló. Então, vai todo mundo à noite para assistir, acender. Então, minha família sempre foi muito unida. Meu pai, minha mãe, minha irmã. Onde um vai, outro vai também. Então, ele levava a gente para ver os painéis. Isso foi despertando. E a gente é de Rio Preto. Quando a gente vai tirar férias, a gente vai para onde? Pra praia. Que a gente pega o quê para ir pra praia? São Luís. Assistiu tudo. A gente via parando ao longo da estrada até chegar na praia, vendo painel. Olha, esse painel montou novo. Aí descia eu e minha irmã, que eram as menorzinhas, para ficar no pé do painel para ele tirar foto com referência de tamanho. Porque só o painel não dá para ter essa noção de tamanho. Então a gente já ia fazendo esse checklist. E você foi indo para a empresa naturalmente? Naturalmente. E teu pai ele sacou que você, o teu pai no caso, a família sacou que você, cara, ela leva jeito para isso aí. Eu lembro que meu pai chegava em casa com umas caixas de fita VHS, com aqueles comerciais, dos melhores comerciais do ano. Sim. Ele chegava com essas fitas e eu assistia todas, eu amava assistir aquelas fitas. Então eu achava que eu ia fazer publicidade. Mas eu descobri que eu não gostava da criação em si. Você falou de desenho, eu adoro desenhar, mas eu não gosto de ficar criando um negócio. Eu gosto de olhar ele pronto e falar, nossa, que legal, vamos fazer o que com isso? Então, mas foi muito natural. E eu fui para gestão. Eu não fui para publicidade, eu fui para gestão e dentro da gestão englobou a parte do comercial e a do marketing, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, a gente ficou dando pitaco ali nessa região. E a gente recebe as campanhas, os check-ins, a gente dá... Igual você falou assim, a pessoa chega com uma ideia, com uma foto. A gente tem um departamento gráfico e criativo dentro da empresa, então a gente auxilia, tem essa parte de auxílio. E foi uma coisa natural. Quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer estágio na empresa. E aí eu passei por todos os setores. Nessa época eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Então, vamos conhecer. Então eu passei por todos os setores, do estoque, terreno, contrato, fui passando. Você lembra de alguma conversa com o teu pai ou tua mãe, sei lá, alguém da empresa, família, sentou com você e falou,
tô orgulhosa de você. Você é do ramo. Você lembra de alguma conversa assim? Não Nunca? teve uma coisa oficial. Assim, agora você vai Ou trabalhar. algum Não. papo que assim que falou, caramba. No dia a dia, a gente vai conversando, vai falando, nossa, esse projeto é muito legal, que legal que você teve essa ideia e tal, mas é muito natural. A gente não fez nada muito engessado ou de passar bastão, não. Entendi. É sempre tudo natural. É bem fluido, bem tranquilo. Uma dúvida para tirar com você. Tem casos que você fala assim, Rodrigo, chega de uma agência, um plano de colagem, com pontos ou algo assim. E a gente nota que a pessoa que montou aquele plano está errada. Só que a gente não pode falar, tem isso. Às vezes você fala, a gente está assistindo o plano está errado. A pessoa está com um tipo de produto para ser colado em pontos que seriam muito diferentes do que ela escolheu, mas a gente vê que o publicitário, alguém foi jogando os pontos sem atenção. Ou seja, sentiram isso algumas vezes, ou quando é uma cidade de fora, a pessoa chega, ou a agência de fora vai fazer, aí você fala, erraram assim, estão errando feio. Só que a gente não pode, às vezes, opinar ou não tem amizade para opinar. Acontece isso, às vezes. Geralmente a gente opina. Na maioria das vezes a gente opina assim, a gente olha e fala, acho que não tá legal, acho que esse daqui poderia ser melhor, mas a gente opina sim. Principalmente quando vem de fora, vem um planejamento. Tem algumas ferramentas que eles mapeiam por raio. Então, ele fala assim, eu quero um raio de 3 quilômetros daqui. E aí a gente tem certeza que o painel que não está dentro desse raio é fundamental para ele. Super legal para o cara. Incrível. Mas, como não é da cidade, não conhece, não aceita. Aí a pessoa vem para fazer a vistoria. E aí? Aí, na hora que passa na frente, nossa, esse ponto é muito bom. Fala, mas a gente falou, né? Agora não temos disponibilidade. Fica para a próxima semana. Acontece. Tem isso. Tem isso. Tem aquela de, eu preciso pôr aqui porque o diretor que passa. E não tem nada a ver com o planejamento do cliente. Aí a gente vai, quer pôr, tá bom, eu não indico. A gente fala. Fala da arte, essa arte não tá legal. Né, se insistir, não tem como eu não negar de pôr. Falando da arte, é interessante você dizer isso. Eu vejo algumas artes que são extremamente... Se você vai avaliar com um monte de experiência que você tem, a arte muito rebocada, lotada de coisas escritas numa mídia, onde dá a impressão, a eu que sou mais leigo, que a pessoa tem que ter algo um pouco mais fácil dela ver com pá. Passou, viu. Parou no semáforo, viu. Não pode ter aquele monte de informações. Acontece de chegar o cliente e falar, ela pega o que está no panfleto dela e replica para colocar no outdoor. Acontece e eu imagino, nessa hora, também você dá uma opinada, então, será que não está muito A gente faz layout de sugestão, Exato, a gente faz layout sugestivo. Um layout sugestivo, tipo, olha aqui, isso aqui seria mais legal vocês fazerem. Existe essa ajuda para o cliente não tomar um grande susto, e tem aquele que aceita e o que não aceita fala, não, eu gosto assim, eu quero assim, com esse jeito, com esse monte de palavras e boa, é assim. É exatamente assim. Então, a gente faz o layout sugestivo, a gente sugere que tenha no máximo assim, umas 3 frases e uma imagem grande, contraste alto, e a gente tem um manual de como criar para o outdoor e como criar para o painel digital. Não pode pegar um vídeo da TV e pôr no digital, não pode pegar o vídeo do Instagram e pôr no digital, não pode, você tem que criar para aquilo. E aí a gente recebe vídeos desse jeito. Então a gente manda um de sugestão, mas muitas vezes a pessoa não aceita. Geroso, uma curiosidade também, que às vezes eu passo, vejo outdoor, falo, mas como que eles colocaram isso aqui? Como que os terrenos, como que vocês olham esses terrenos? São terrenos locados? Por exemplo, eu tenho um terreno na frente da minha casa, eu queria locar para vocês. É assim que funciona? Basicamente. Isso aí. A gente tem uma equipe de captação, que a gente chama de expansão, onde a gente tem a demanda nossa, eu preciso de terrenos em determinada região. Aí a equipe vai procurar. E ela bate palma mesmo. E fala assim, oi, você é o dono desse terreno? Eu gostaria de locar. É desse jeito. E tem a inversa, onde a pessoa que tem um terreno liga pra gente, falando, tem um terreno assim, gostaria de pôr um painel aqui. Eu vi ali perto do Sesc, tem o Vila Shopping, eu não sei se é de vocês. Vila Shopping, porque eu lembro que lá está fechado há muitos anos. Muito, 30 anos. Uma vez eu participei de um festival, agora Faustão, lá no Sesc, fui até buscar uma bebidinha lá. E aí, agora eu passei lá, tem um outdoor lá. Eu acho que eu não posso falar. Esse caso não é meu. Mas eu falei, esse caso não é meu. Agora, já aconteceu, vocês, no caso do dia a dia, Rodrigo, nós tínhamos um terreno bem legal lá, várias placas, todas colocadas, e por uma mudança na cabeça do proprietário, de uma hora para outra ele fala, não quero mais, vou vender o terreno. E aí, como vocês fazem? Se tem compromissado com o cliente dali para frente?
porque não é culpa de vocês. A pessoa fala, olha, eu vendi o terreno, viu, moça? E agora? Ai, a gente tira e remaneja os clientes. Isso É o faz jeito parte da mesmo. nossa rotina. É a parte da rotina. Isso é muito comum. É? Muito comum. É. Muito comum. Tanto que para a gente colocar um painel digital, existe um investimento gigantesco. Sim, E para esses casos, os pontos, a gente procura pontos que já são edificados. sim. Para não ter essa questão Esse de perigo. venda de terreno. No caso do outdoor, a gente tem uma facilidade maior de manejamento. E os contratos acontecem. A gente tem um contrato que eu tenho um prazo para remanejar os clientes que estão ali e a gente tira. A gente não tem problema nenhum em colocar e tirar painel. A gente retira e remaneja o cliente. E assim, falando de sustentabilidade ambiental, o pessoal hoje pega no pé para cá. Como que vocês agem nesse caso? Sabendo assim, que a empresa tem que ter um crescimento, né? Como Sim. que vocês lidam com isso? A gente lida muito bem. Porque hoje Assim, a gente procura as melhores práticas que tem. A gente tem um departamento que cuida disso. Então, a gente recicla as lonas, não são abandonadas em qualquer Isso. lugar. A gente recolhe, recicla. Os papéis também a gente recolhe e descarta num lugar apropriado. Toda a parte da indústria que tem a parte de pintura com a estufa. Tudo. É tudo dentro das normas e tudo bem homologado. Não tem nada fora do... E faz parte, a gente tem que cuidar, Sim. a gente tem que tomar cuidado onde a gente coloca, se vai prejudicar. Tem terrenos que não podem, então não Por quê? põe. Por quê? Às vezes está perto de rios ou mananciais, essas coisas não podem. Não é autorizado. Não. Seja, por regramento A mesmo. gente segue a regra municipal, cada prefeito. Agora pode tem ser que a sua eu não leitura. sou do jurídico, mas cada município tem a regra, então a gente segue a regra do município. Que legal. Para a gente instalar qualquer painel, a gente precisa da liberação da prefeitura em primeiro lugar. Então, a gente paga a taxa publicitária, a gente tem a regularização da prefeitura, então a gente coloca tudo dentro. Agora, por exemplo, quando você coloca um painel que é digital, nele, como é feita assim a divisão de clientes? Rodrigo, aqui é um lugar mega fluxo, exemplo. Então, a gente vê como é um mega fluxo, aqui a gente consegue dividir um tanto de clientes dentro desse painel, porque é um mega fluxo, vale super a pena. A gente pode deixar o vídeo dele tantos segundos para ele poder aparecer e tal. Agora, um lugar que é um pouco mais leve, é um outro tipo de padrão, a secundagem dele é um pouco mais longa e tal. Existe essa diferença adaptada exatamente à fluxagem de clientes ou não? Não. A gente segue não é bem uma regra, mas a gente segue o que a maioria do mercado faz. Então, os vídeos do digital são de 10 segundos e a gente coloca até 11 clientes no mesmo painel. Ah, é assim? E então, o looping, você apareceu agora. Daqui 2 minutos você vai aparecer de novo, caso o painel esteja cheio. Então, em algumas praças são até 8 clientes, algumas praças são 12. Existem empresas que colocam mais? Existe. A gente não trabalha assim, a gente trabalha com limites, para que o cliente consiga ter um resultado melhor. Você vai aparecer mais vezes ao longo do dia. Então, a gente chama isso de inserções. Ah, que legal. O que muda agora na nomenclatura é que a gente vende inserções. Por dia são 526. Tem empresas que são mais inserções, outras menos inserções. Então, a comercialização do digital, ela tem uma diferença. E nessa questão do digital agora, também existe um negócio chamado programática. Onde as empresas, os clientes conseguem comprar via Google. Então, tá brincando? Comprar a mídia de vocês via Google? Chama DV360. 350, 360. É. Falando errado as coisas. Então, existe essa compra onde a gente chama de programática, que o cliente programa quantas inserções ele quer, a hora, o dia, e a gente recebe pelas plataformas o vídeo e já compra só para dar ok ou não dentro do que foi combinado. Que legal. Então, isso é muito recente pra gente e a gente já está nessas plataformas programáticas também. Aí, Geroso, eu estou aqui representando aquele empresário que leigo no assunto. Aquele que não acredita em outdoor. Já aconteceu algum caso interessante de alguma empresa que você sentiu sabe, o pessoal estava meio assim, hesitando um pouquinho e o resultado foi tão bom que eles sei lá, foram agradecer? Tem algum caso assim que... Teve um recente, inclusive, de um dentista. Inclusive de um dentista. Ele tava, não sei digitar, eu gosto mais do estático, não sei se o digital funciona. Porque a gente tem o público que gosta do estático e não vai pro digital de jeito nenhum. E tem o que gosta do digital e acha o estático passado. A gente tem esses dois públicos, é bem engraçado. E ele era não sei digital, não sei, manda o vídeo, faz uma degustação. Vou te colocar, a gente testou. Aí ele mandou uma mensagem ontem ou hoje, acho que foi hoje.
falando que deu muito resultado, que ele adorou, com quem que ele fala que ele quer fazer mais. Sim. Então, Foi uma surpresa boa. Foi uma surpresa boa. Então, muitas vezes a gente dá essa degustação para o cliente. Olha, experimenta. Vamos testar. Testa. Se você gostar, a gente Essa continua. degustação, eu continuo o dono leigo aqui. Vamos lá. Essa degustação seria o quê? Como que é? Você manda o vídeo e a gente veicula para você Alguns dias. ver alguns dias para você ver se você vai gostar, se não vai. Claro que toda a mídia, eu sempre falo assim, ela tem um período de maturação. Você não vai veicular um negócio hoje para te dar resultado amanhã. No caso, a gente deixou um período maior. Acho que foi 15 a 30 dias que ele ficou. Poxa. E ele sentiu já uma melhora numa procura. Ele teve um resultado interessante. Eu, particularmente, eu gosto do estático ali. Então, eu fiz muito estático na vida, mas muito, sabe? Para mim, para cliente, etc. Mas eu sou bem de defender o produto do digital, pois eu acho que pode, dependendo do que a pessoa trabalhar, dependendo do nicho que ela atender, pode ser uma grande descoberta. E me dá a impressão, ver se existe isso na pesquisa, que o digital parece, pelo menos a mim, ele atinge um público um pouco mais elitizado. Não sei, se pelo ponto em que ele pode estar ou pelo ponto que eu passo também muito Zona Sul, onde é um fluxo que eu tenho muito grande, me dá a impressão que o digital atende um público geralmente um pouco mais elitizado. Ou porque aquela pessoa tem mais tempo, ou porque aquela pessoa não está de moto. Eu tenho um pouco essa impressão. Existe essa avaliação assim? Você fala, Rodrigo, não vemos grande diferença entre o digital pega mais um público mais elitizado ou menos. Tem isso, Jerusa? Não, a gente não tem essa diferença em relação às campanhas que passam. Sim. O que acontece é que pode ter uma diferença de preço de veiculação, que acaba veiculando produtos que são um pouquinho de ticket médio maior. Sim. E também pode ser devido aos locais que eles estão. Como os painéis digitais, a gente procura pontos a dedo. Tá. E ele precisa ter várias características para a gente poder implantar, já que o investimento é bem mais alto. Tem algumas características que poucos locais atendem. Não é qualquer lugar que eu consigo colocar. Então, pode dar essa sensação. Mas eu tenho 2 locais que são região norte, que atende um público da região... E que é não legal. é a região... Não é a região sul. O que acontece entre o estático e o digital é que com o estático você vai conseguir fazer uma cobertura na cidade. Tá. Você vai ficar os 15 dias você ali. Sim. E você faz uma cobertura bacana. Com o digital, você faz uma campanha que você adiciona o vídeo. Então, você pode contar uma história no digital e reforçar ela no estático. Tá. Então, no estático, você pode ter cada ponto com um tema, enquanto no digital, você vai contar uma historinha. Você vai passar um videozinho e tal. É 10 segundos, mas você passa muita coisa com 10 segundos. 10 segundos você faz uma imagem. Uma redação. E a imagem em movimento, ela chama a atenção do nosso olho. Sim. Isso é natural. Então, tá tendo um movimento ali naquela tela, o meu olho puxa para lá. Enquanto o estático, eu vou bater o olho, eu tenho um tempo de visão e volto. O estático, eu tô aqui, o digital, querendo ou não, eu vou olhar porque ele tem um movimento. Tem movimento. Essa é a diferença. Sim. Então, aí as pessoas que não curtem o digital é porque divide o espaço com mais pessoas. Tá. Mas a gente fala, na televisão você também Eu divide ia falar espaço. isso, No exato, rádio você exato. divide. Na internet, o que você mais tem É divisão. é divisão de e espaço. é uma mega divisão, né? Muita divisão. Que não é você que conta, inclusive. Você tá ali rolando feed, Exato. nem sempre você vai enxergar aquilo. Então, não faz diferença. Tem as suas características, tem que ser uma criação boa para ambos. Formatos tem que ser criado para aquele formato. Mas ambos têm a sua Dúvida para tirar com você. Se você for sugerir para o cliente, ele coloca 10 painéis, vamos imaginar o estático, todos iguais? Ou é legal fazer parzinho, é legal 50-50? Como é mais ou menos essa divisão para o cliente que escuta a gente e fala, cara, a especialista está falando? Como é essa avaliação que você acha? Depende do seu produto, depende do seu serviço. Por um restaurante, a gente atende um que vai fazer uma promoção e ele tem 3 pratos principais nessa promoção e ele quer vender esses 3 pratos. Sim. Então, eu não colocaria os 3 pratos em um único painel. Tá. O que eu faço? Coloco, vamos dar um exemplo, pizza, uma carne e o quê? Um risoto? Um arroz? Tá. Não sei, um peixe, um peixe. Então, o que a gente indica? Faz 3 do peixe, 3 da carne, 3 do macarrão e coloca em lugares diferentes. Ou faz um de cada e faz o rodízio da lona.
dá para fazer muita coisa com a campanha. Então, ela é muito moldável, vamos chamar assim. Direcionado exatamente para aquele momento. Depende do seu produto, do serviço e do que você quer. Qual é o seu objetivo? Não, é institucional, vou falar da minha marca, ele vai ficar um período maior. Então, faz tudo igual. Não fica aí vale inventando moda, faz tudo igual. É um produto, é uma promoção, faz diferente. Não muito. Ele tem que ter a mesma comunicação visual. Um padrão para você bater o olho e entender que a gente está falando daquilo, mas você pode falar da caneca, você pode falar do microfone dentro do seu conjunto do podcast. Falando do conjunto e tudo isso, hoje nós estamos em setembro de 2024. Daqui a um mês e pouquinho tem eleição. Eu ia falar que é Natal. Estamos quase. Quando chega o período eleitoral, como fica o pedido? Nossa, a gente recebe muito produto que é direcionado para a política. Existe uma obrigatoriedade de veicular igual as mídias de TV e tal tem? Você fala, não, Rô, aí eles trabalham realmente com compra, mas eles usam muito espaço nosso, mexe exatamente com a veiculação que você tem, com o mapa que você tem, a política, como é? Pelo contrário, eles não podem fazer mídia exterior. Não podem? Acho que é no Brasil todo. Não é permitido. Tá brincando? Era permitido há um tempo atrás. Eu não lembro quando a lei mudou. E aí não é permitido campanha política em outdoor. Então, quando sai, eu não lembro como chama. Acontece alguma coisa. Quando você vai ser candidato. Pré-candidato. A partir daquela data não é mais permitido. Não pode mídia, mais. não. Que é quando realmente está havendo campanha. Aberta campanha não pode. Não pode. Que legal. Eles fazem bandeiras, fazem algumas coisas. Algumas curiosidades aqui, porque é um assunto, não é tão comum, né, Rodrigo, a gente falar disso. Eu estou aqui novamente como o leigo. Aí eu paro no sinal, falo com a minha esposa, eu tenho uma empresa. Eu acho que eu quero um outdoor aqui, porque semáforo demora 6 minutos. Acontece isso também. Eles chegarem lá, eu queria ali, porque aqui tais pontos demora mais, eu quero ficar ali. Porque eu estava olhando e falei, quem tem esse outdoor aqui está dando melhor, né? Porque o outro ali rapidinho, 15 segundos, aqui é 40 e poucos segundos. Tem isso também. Acontece de tudo. Tudo também acontece. E o caso mais maluco que você já pegou lá? É você que a abordagem não, direto é você? Com o comercial e aí as histórias vão chegando. Nossa, eu não lembro um específico, mas tem umas histórias muito... todo dia tem uma história. Agora, falando sobre as histórias, o que chama a atenção do olho. Ainda na mídia de vocês, o cachorro, a criança, chama a atenção mesmo. A gente fala, a gente vê fato. Eu estou contando porque eu tenho 47 anos e eu era garoto propaganda, eu já fui garoto propaganda de 22 marcas e assim, era fato há 20 anos atrás, quando eu ia gravar, se tiver um cachorro vai ser sucesso, se tiver uma criança vai ser sucesso. Ainda existe isso? Você ainda sente o pessoal da mídia tem ainda essa mão de manobra para fazer assim? É porque é comprovado até, eu não sou especialista nesse assunto, mas neurocientificamente nós humanos somos atraídos por faces. Então, se eu tiver uma imagem aqui, o primeiro lugar que eu vou olhar é para o rosto de uma pessoa, para o olho mais especificamente. E isso a gente consegue com eye tracking. Não tenho, mas a gente vê os estudos quando você põe aquelas propagandas com rosto e paisagem. O primeiro lugar que você olha é um rosto humano. E para os olhos. Então, se eu estiver olhando para o microfone, o que vai acontecer? Você vai olhar para mim e vai olhar para o meu produto. Então, indicado é você fazer assim. Tirou o rosto humano, o que vai ter em segundo lugar vai ser o cachorro. Vai ser animais. Então, o animal, ele também atrai o nosso olhar no segundo plano do rosto humano. Que legal. Então, isso, pelo eye tracking, a gente já sabe. Tem essa leitura. E dentro da agência, vocês têm o pessoal do marketing também, já tudo ali dentro. Eu chego ali, eu queria uma campanha para minha loja de sapato, por exemplo, vocês criam, vocês têm esses profissionais? A gente tem esse profissional, mas não é o que a gente indica. A gente indica que você tenha uma agência de propaganda que faça todo o seu planejamento, não só de outdoor, mas como de toda a sua comunicação, para que não fique destoante do que você já faz. Então, provavelmente, você vai ter uma rede social. Sim. E a campanha que você está na rede social, você tem que estar conversando com o que você vai fazer nos demais. Então, a gente não vai ter toda essa linha de abordagem. Então, o ideal é que tenha uma agência de publicidade. Não tenho, preciso fazer algo específico. A gente consegue criar, mas não vai ser como uma agência te orientando e fazendo o seu planejamento. Então, a gente tem, mas eu indico que venha com a agência. Agora, vem cá, eu tirando uma dúvida de empresa familiar. Eu sou original de uma empresa familiar.
Quando chega, quanto tempo faz que você está atuando na empresa? Desde 2005 que eu Pronto. entrei, mas eu fui assim, mais para a direção em 2014, 15. Pronto, vamos imaginar que em 10 anos. Hoje, quando você... Seu pai tem quantos anos? 72. O meu também, exato, igualzinho, mesma idade. Aqui, por exemplo, no pedaço em que eu atuo dentro da empresa, a gente tem vários embates, assim, não são um ou dois, são vários. E cada um colocando seu ponto tal. Mas um pai de 72 e um filho de 47 é uma grande diferença, sabe? Então eu falo, pai, vamos fazer isso é legal. Aí ele fala, vou pensar e tal. E aquele papo de... Dentro da empresa, eu já fiz muito, eu criei a empresa, vai ser do meu jeito. Mas aí, devagarinho, a gente vai trazendo o movimento. Você sente isso também dentro da empresa? Meu pai criou tudo, ele entende tudo, mas nós temos, às vezes, uma visão, por você ser mulher, inclusive, uma visão de uma análise diferente. Tal. Você tem esse embate também, que é um embate positivo, né? A gente fala, parece que é briga, não tem nada de briga, mas é todo mundo querendo um futuro diferente. Sente isso também dentro da empresa? Eu acho muito difícil todo mundo ter a mesma visão daquilo, né? Quando cada um está olhando de um lado, então a gente tenta expor as visões para formar esse conjunto do todo. Meu pai é muito moderno. É? Ele é muito moderno. Tanto que os painéis digitais, quem insistiu para pôr e adiantar a instalação foi ele. Quem trouxe a ideia dos relógios digitais e do indoor também foi ele. Então, ele é muito moderno e adiantado. A inovação cabe nele. A inovação cabe. Quando a gente vai em alguma palestra, alguma coisa de inovação, e alguém fala um negócio que ele não sabe o que é, ele pergunta, o que é isso? Eu explico. A gente já tem? Ele falou, não. Mas por que a gente não tem? Então, ele sempre força a gente a buscar a inovação e a colocar. Então, tem assuntos que ele sabe, não entendi nada disso, mas a gente tem? Precisa ter? Então, por que a gente ainda não tem? Então, ele busca isso. É um pouco difícil explicar o que é e como funciona e para quê, mas ele quer que a gente tenha o que, se funciona, então vamos ter. Então, ele busca isso. Então, eu não tenho esse problema com inovação dentro da empresa. Não, porque exatamente por ele ter essa mente de achar legal, de olhar para o que é novo e etc. Agora, só para assim, o que a gente tem de... Não, igual você falou, não é um conflito, mas às vezes visões diferentes é como que eu posso falar? De algum investimento para alguma área. Então, ele acha que vamos por aqui, eu já acho que não é melhor por ali. Então, quando a gente não entra num consenso, a gente coloca uma terceira pessoa para ajudar nessa decisão de gestão. O que é melhor para o crescimento, o que é melhor dentro da gestão, o que é mais rentável. Então, entra essa terceira pessoa da gestão. Vou lhe dar lhe perguntar uma informação que é, hoje nós estamos com 10 digitais. Qual é a proporção? São 10 digitais e quantos não digitais? Assim, a hora que você faz a conta, o digital, a gente foi trazendo, eles são investimentos muito mais altos, claro, mas eles valem a pena. Assim, o público está agradado por isso. Nem que a gente, às vezes, agrade mais um cliente que é mais moderno ou é mais jovem, aquele cliente e quer vídeo e tal. A hora que você faz essa proporção, assim, quantos são digitais? 10 unidades e quantos são não digitais? Na verdade, eu contei os 10 digitais de grande formato, que são os 9x3 e o de Ribeirão, que é 10x4. Então, ele é 40 metros e os demais são 27. E a gente tem os digitais de formato menor, que são os relógios de rua e o indoor. Então, somando tudo, a gente está com 23 telas digitais. E os estáticos ainda é a grande maioria. Então, só de rodovia, a gente tem uns 600. 600 faces de rodovia. Na cidade, são mais 250 outdoor. Então, no total, o digital ainda é muito... Eu perdi a porcentagem, mas ele é menor. Mas 10 para 800, Isso. por exemplo, a diferença é muito grande. Como que a gente faz a gestão, principalmente essa já é a minha área, a gente analisa por produto. Cada produto é como se fosse uma empresa. Então, a gente analisa o investimento, o retorno por produto. Então, eu tenho a rodovia, ela é tratada separado. O urbano é outra empresa, praticamente, dentro da mesma. Os digitais é um outro segmento. O comportamento é diferente, o cliente é diferente, o modo de venda é diferente, o fluxo. Então, a gente trata, embora a mesma mídia, a gente analisa elas separadamente. Cada um realmente com o seu jeito, o jeito que cada uma anda.
cada uma tem o seu comportamento. Jerusa, outra curiosidade aqui, falando como, né, um empresário que ainda não atuou, não colocou outdoor, vamos dizer assim, na tua empresa. Quantas pessoas em um dia, uma semana, qual estudo que vocês têm sobre isso? Por exemplo, vocês colocaram ali minha loja, quantas pessoas vão ver a minha marca ali? A gente chama de oportunidade de ver. Depende da região. Então, vamos falar da Andaló. Onde está o painel digital da Andaló, passam 15 mil impactos por dia, que é, agora eu não lembro a frequência. O tempo do pessoal, a fluxagem o fluxo de pessoas. Para aquele lado. A pessoa pode ter passado mais de uma vez ali e deu 15 mil impactos no dia, só ali na Andaló. Então, quando eu pego todos os lugares, a gente tem que fazer o estudo para ver quantas pessoas tiveram a oportunidade de ver a sua campanha ali naquela. Esse da Andaló é aquela que para ali perto ali do Cometa ali? Perto do Automóvel Clube. Sim. Na Andaló, perto do Automóvel Clube, na frente da prefeitura, mais ou menos, ali. E qual foi o primeiro? Foi esse. Ai, que legal! Foi esse. A gente já tinha um front light estático e quando a gente foi estudar um local para colocar, vamos usar esse ponto. A Andaló, ela é vitrine. Não, ela é vitrine de tudo. Ela é vitrine. Então, o primeiro foi na Andaló, na sequência a gente pôs na José Munia e depois a gente foi para JK. Agora uma dúvida. Quando ele virou, vamos testar Zona Norte. E aí, quando a Zona Norte ficou pungente, quando alguém disse que ela não para durante a noite, quando vocês notaram que ela fica fluxando sem parar, como foi a escolha? Não, como a mídia exterior, a gente chama de out of home, sim. Um dos pontos de venda dela, um dos pontos que é o benefício que ela entrega é cobertura. Então, quando eu falo de mídia, eu preciso de cobertura. Tá. Tanto de estático quanto digital. Então, de estático, a gente cobre a cidade inteira, com uns 200 e tralalá de pontos. Com o digital, a gente precisava cobrir a cidade. Mas o nosso planejamento, a gente iniciou pelo centro, que era Andaló, José Munia, JK, e na sequência foi o quinto que a gente instalou, Filadélfia. Que legal. E depois o oitavo foi da Curva da Galinha, que é ali na Estudante, que é considerado também que pega o fluxo da região norte. É oeste, mas ele pega o fluxo que vai para a região norte, para ter a cobertura. Então, hoje, a gente cobre Rio Preto com o painel digital. Você consegue fazer uma campanha só no digital com uma cobertura... Para fluxagem da cidade toda. Com a cidade toda. E existe hoje o ponto que, assim... Você que é da parte da gestão, tem um ponto que eu sonho, sabe? Tem um que é o sonho, assim. Que igual... a gente já colocou? Exato, a gente colocou. E tem um outro, eu ando sonhando com um ponto, assim. Tem isso, eu tenho sonhos aqui dentro da empresa, dentro do podcast, dentro do programa de televisão. Tenho alguns sonhos onde eu falo, puxa, isso aqui vai ser bom, mas vai demorar porque está dando trabalho, porque é um cliente, é um fornecedor, no caso, um terreno, uma locação. Tem um ponto assim que toda vez eu queria, mas não dá certo, o cliente não aceita. Não, mas a maioria a gente já colocou. Aqueles pontos, assim, nossa, eu sempre quis ter um painel aqui, a gente colocou. Rolou. O último, o mais recente, ele fica na esquina do Rio Preto Shopping. Sim. A gente tinha o estático, e eu sempre quis o digital ali. E a gente foi colocando todos, e ele foi o último que a gente colocou. Então, de locais, os nossos digitais, eles estão... Todos eles... São cereja de bolo. Nossa, que bonito esse painel. Uau, que painel bonito. Rodrigo, a gente está vendo ela que ela tem um brilho nos olhos quando ela fala da empresa. Gostoso. Qual é a principal virtude da tua empresa? Que você considera assim? Eu acho que é credibilidade. Credibilidade, não só pelo tempo, mas pela entrega. E a equipe que trabalha também gosta muito. A equipe abraça. Sim. Então, todo o comercial, o administrativo, até a produção, eles tratam a empresa como se fosse delas. Sim. Então, esse carinho, essa questão de ser empresa familiar mesmo, a gente conhecer as pessoas, eu acho que é a diferença. Entre família, funcionários, colaboradores, são quantas pessoas lá? Nós estamos em 50. Agora, uma dúvida. Já houve alguma vez, assim, um lugar onde você queria um ponto, independente se é o digital, e você sonha, falava, puxa, isso aqui vai ser muito bom, cara, meu olho de gestora vê, muito bom. Colocou e falou, mas olha, não... Parece que não amadureceu. Tem um momento... A gente tirou, inclusive. Era um ponto, todo mundo, nossa, como colocar o uau. A gente precisa desse lugar, e uau, e briga, e vai, coloca, instalou. Ficou... Nós no começo a gente falava assim, nossa, ficou muito bom. Aí depois não vendia. A gente falou, gente, mas por quê? Que estranho, mas o lugar é bom. E até que ele falou, não tá bom. Aí a gente tirou. E houve algum caso assim, instalamos aqui, ocasionalmente uma empresa comprou o terreno do lado, fez um prédio. Uau. E tampou o produto. Já aconteceu isso? O prédio, eu acho que
Já. uma obra, Já, algo, tipo, tem, opa, tem. pegou na nossa frente, e aí? Tem. Geralmente, na JK, É assim, é né? uma região que Sobe sem parar produto. todos os terrenos estão ficando edificados. Sim. Então, onde a gente tinha painel, ou a obra está na frente, ou a obra vai para o terreno do painel. A gente fala, mais Como? um. De novo? Não tem mais lugar na E JK. agora? Então, é uma região bem concorrida ali. Sim. E o prédio... A gente tinha 3 faces. O prédio veio, perdi a terceira. Fica só o segundo, remanente. Mais uma. Acontece. Não teve jeito. Não tem jeito. Então, Ó, acontece. vem cá. E qual é o sonho? Se você imaginar nos nossos últimos 5 minutos do nosso papo, qual é o sonho? Rodrigo, eu sonho com a empresa desse jeito. Já fazemos a rodovia, nós temos já o digital. Eu queria aumentar bastante o digital, ou se você for olhar dentro da balança, vale a pena aumentar o digital ou fazer mais ponto, que é da colagem tradicional? Se você for avaliar a gestora, qual você acha? As pessoas perguntam muito se o digital vai substituir o estático. Eu que não entendo, diria não. Não, eu acho não, que não. É. Assim como nenhuma mídia substituiu a outra, Sim, elas andam juntas. Existe um aumento porque não tinha. sim. Então você tem essa tendência de crescimento de um lado. No caso do digital, porque ele não existia. Uhum. Então hoje o meu inventário, ele é a maioria estático. Tá. Em crescimento estático, a gente está ok, porque a gente nunca teve, nunca idealizamos ser o maior do Brasil, o maior de São Paulo. Não. O nosso objetivo é ser uma empresa rentável, Sim. que tenha uma organização e que todo mundo trabalhe em paz, sem loucura, sem aquela vira-noite, assim, sem loucura. Vamos trabalhar, ok, com equilíbrio. Então, a parte estática ela já está equilibrada. O digital, ele é novo, é recente, então hoje a gente investe mais na expansão com a mídia digital, Tá. não deixando o estático para trás, pelo Exato. contrário, onde Porque tem ele um é local onde novo, firmou a gente o pé. coloca. Ele parece Onde dar a firmou. impressão que ele é a xícara. É, Ele é a xícara com força. é Não a sei. base. É a base, exato. O estático é a base, principalmente rodovia. A rodovia é a nossa base, a gente iniciou com a rodovia. Então a rodovia, ela é a nossa menina dos olhos. Sim. Por mais que o preto tenha essa visão nossa de outdoor, de digital, a rodovia, ela é o que iniciou. E a gente dá muita atenção para ela. De novo, né? A gente não quer estar no Brasil inteiro, mas Cultural. nas rodovias do estado de São Paulo, a gente tem uma cobertura excelente. Em todas as rodovias a gente tem. E vamos mantê-la. Já no urbano, o que a gente idealiza é melhorar essa cobertura com o digital. onde Dúvida a para gente tirar ainda não contigo. tem. Quando você fala de rodovia, a colagem para quando a gente fala do urbano, ela é X. O cliente geralmente vem e compra uma bissemana. Fica o tempo dele. Na rodovia, existe um outro modelo de compra do cliente? Olha, rodovia é um outro jeito, a maturação é diferente, os clientes compram mais lona. Existe essa diferença? Sim, completamente diferente, porque na rodovia só vai lona. A gente está falando de painéis, quando a gente fala de urbano, outdoor urbano, estou falando de 27 metros. Na Sim. rodovia, eu estou falando de 75 a 300. Tá. São Outras leituras. outra leitura. Outro Então, não tamanho existe e tal. papel na rodovia, existe lona. O mínimo na rodovia é 1 mês. Tá. Mas a maioria dos nossos contratos são anuais. Porque são realmente, inclusive as lonas para serem São colocadas, lonas- elas são mais trabalhosas, elas são mais caras, então o cliente põe e ele já fica Para com o o tempo. cliente, o investimento na lona ela vai ser maior. Então, o tempo de veiculação na rodovia acaba também sendo maior. Sem falar aquela questão do fluxo que você me perguntou. Qual o tempo ideal? Sim. No urbano, você tem uma recorrência, que é a frequência maior do que numa rodovia. Sim. Na rodovia, você tem um fluxo, uma intensidade maior de impacto, mas de pessoas diferentes. Então, você precisa de uma exposição maior para aumentar Mais a sua tempo. frequência. E aí, no Quem mínimo um procura mês. mais na rodovia? Na rodovia, Quais a maioria empresas? são empresas, postos de combustível, Os postos ali, postos, conveniências, Isso. mas tem empresas de todos os segmentos. O agro Hotel, anuncia eu muito. vejo muito Hotel. também, que está chegando à cidade. O tá agro é próximo. forte na rodovia, empresas de serviço também. Então, cada região, a gente tem uma região que é muito forte em sapato, então vão anunciar mais empresas de sapato, tem as empresas de construção civil, depende da região, mas todos os segmentos entram na rodovia. Não muito o varejo fica mais no urbano. Dentro da cidade. Por conta da entrega. Proximidade. Então, se a sua empresa, seu produto, ele entrega em várias cidades, pode ser da região ou do estado, ela tem uma distribuição maior, a Aí ele rodovia. procura rodovia. Se ele é muito local, ele só tem Rio Preto. Ele vai fazer Rio Preto. Quando ele
tem essa distribuição maior. Ele faz rodovia e urbano. Ele vai fazer rodovia e nas cidades Ele tem essa faz cobertura que ele das duas áreas. quer. Exato. José, a tua rotina de trabalho, como é que é? Você é daquelas que almoça com o celular aqui, a empresa está o tempo inteiro com você, como que é? Você tem filho, como que é? Eu tenho um filhinho na barriga agora. Sim. Que legal. Tá aqui crescendo. Obrigada. Então, eu diminui um pouquinho o ritmo. Depois, agora, nesse período de gestão, deu uma diminuidinha no ritmo. Mas eu também... como a empresa ela roda muito bem, a equipe é muito boa, então o comercial roda muito tranquilamente, cada um é muito responsável pela sua área. A gente tem uma gestão, uma organização muito boa, tudo dentro de sistema. Sim. Então, o que me demanda são casos pontuais onde eu preciso de decisão, faço reunião com o cliente. A minha parte de presença em eventos, em estar presente com os clientes é maior. E dentro da divisão de gestão, né? Vamos fazer o quê? Vamos para onde? Como estamos? Essa leitura também é mais comigo. Mas eu não almoço com celular, não. Eu tenho o meu tempo. Eu também sou desse jeito. Eu não almoço com meu celular. E à noite eu também... Vida sua, né? 9h30 eu desligo telas. Eu mandei mensagem domingo pra você, inclusive. Eu até vejo, mas pode ser que eu não leia. Eu também sou assim. Pode mandar, não ligo que mande, mas eu não vou ler, porque eu não vou ler mesmo. Assim, exato, vai eu cheguei passar. de outra cidade, aí eu falei, meu Deus, deixa eu mandar mensagem pra ela, senão a gente se Não, eu também mando. Muitas vezes eu mando e coloco assim, leia na segunda. E mando a mensagem, porque eu vou esquecer se eu não mandar. Eu sou assim. Não que eu me desligue, porque, por exemplo, os painéis estão todos na rua. Então, eu passei sábado à noite e vi alguma coisa, eu já mando mensagem, que não é pra ler, é pra ver depois. Mas se eu não mandar agora, eu vou esquecer. Então, eu já vou adiantando. Claro que eu atendo o telefone, claro que eu faço caso for preciso. Mas eu não sou a maluca do telefone. Eu também fico. sou desse jeito. Eu acho que a gente foi aprendendo com o tempo a ficar o maluco do telefone. Mas a gente foi aprendendo também a peneirar e deixar de ser o maluco do telefone, porque senão você fica uma pessoa bitolada o tempo todo, pois no WhatsApp e na rede social chega tudo toda hora. Toda hora, exato. Não existe um momento que ele dá folga. Ele não dá folga. 2 horas da manhã ele não dá folga, 3 horas da manhã ele não dá folga. Se você mexer, o feed vai. Ele não acaba nunca. Isso é impressionante. Não, 9h30 eu desligo telas mesmo. Desligo tudo. Acabou. E não tem nada, assim. Só o despertador. Nós somos parecidos nisso. Não, fica doido, né? Gera uma ansiedade muito grande. Eu isso, vejo. De ficar toda hora olhando. Então, eu me policio pra não ficar olhando. Se for urgente, a pessoa vai ligar. Sim, eu acho que essa é a melhor urgência, é a do telefone. E ele é mais saudável, porque você escuta a voz, você entende o que a pessoa está falando, você entende o susto da pessoa, sim. Isso é muito importante. Pena que não é todo mundo que é assim. Não, e assim, você mandou uma mensagem... Você mandou mensagem, porque é pra eu ver quando eu puder. Então, quando eu puder, eu vou ver e já te respondo. E aí acontece, eu sou péssima do WhatsApp, eu não sou referência. Eu também. Vi sua mensagem. Se eu estiver dirigindo alguma coisa, eu parei em algum lugar, assim, ouvi. Oi. E aí alguém veio falar comigo. Passou. Eu respondi mentalmente, esqueci de digitar. Eu sou assim. Esquece, manda de novo, porque eu esqueci. Eu sou assim também. Você não me respondeu. Nossa, eu esqueci, desculpa, eu me respondi mentalmente. Somos iguais, né? Somos iguais. Olha, Jerusalém, é muito bom receber você. Obrigado. Foi uma grata surpresa. Quero, inclusive, agradecer ao Nasser, que é nosso amigo sensacional e que indicou para que você fosse convidada. Isso é muito gostoso. Quero saber suas últimas palavras aqui no nosso encontro. Eu agradeço pelo convite. Foi uma conversa muito gostosa. Adoro falar disso. A gente vai ficar a noite inteira aqui falando sobre. Então, muito obrigada. Agradeço também ao Nasser. Estou devendo um café pro Nasser. Nosso ouro assim, de amizade. E vocês estão convidados também para conhecer lá a fábrica, tomar um café lá com a gente. Vai ser um prazerzaço. Eu aceito. Só marcar, só aparecer. Obrigado. Sucesso para a empresa, para os colaboradores. E para encerrar, né, Rodrigo, por que eu deveria contratar o serviço de vocês? Nossa, assim, porque quem não é visto não é lembrado. Então, para você ser lembrado, ser visto, você vai contratar não só o meu, mas como todo o enxoval de mídia para ser visto e ser lembrado.
Tá certo. Falando em mídia, você que está em casa, quer conhecer produtos de uma marca que vem para facilitar a sua vida e lhe traz lucro? Você está aqui para conhecer a iSIM-BR, marca de fora do Brasil, que agora trabalha junto com a gente. Dentro do podcast, a gente sempre coloca em cima da mesa produtos que sejam de qualidade e que tragam praticidade. Dentro deles, os chinelos de 48 gramas. Você lembra daquele chinelo que era utilizado antigamente dentro de casa? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde 91% das pessoas não gostam de ficar descalças. E o Brasil não tinha essa leitura. Agora, já estamos em 74% das pessoas no Brasil também não gostam de ficar descalças em casa. Porém, usar um tênis não é agradável, muito menos um chinelo ou algum outro tipo de produto no pé. Daí foram criados os produtos Ultra Comfort, que tem no máximo 48 gramas. Os chinelos vêm com estampas diferenciadas, como você encontra aqui nas imagens que estão passando na tela, e com um peso extremamente delicado, fazendo a sensação de que você não está com nada no pé. Além disso, a iSIM-BR trabalha com outras 11 linhas de produto que todas irão aparecer aqui conosco. Onde você encontra? Exatamente no QR Code que está na tela. Você pode aproveitar e também ser um parceiro iSIM-BR, onde você faz o seu código, você pode ser um influencer, igual muitos já são, e faz vendas, todas elas realizadas com um pouco de bonificação para você. Seja um parceiro da iSIM-BR, produtos de qualidade que cabem na sua vida, cabem no seu bolso e o principal, como diz o slogan da marca, são produtos para o seu conforto. É a iSIM-BR. Não deixe de conhecê-los dentro do site, do Instagram e o principal, seja um parceiro da iSIM-BR. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigado. Prazer o meu. Foi obrigada. ótimo. Tchau, Jerusa. Olha, até o prazer. nosso próximo encontro. Vai ser ótimo. Quero ir lá na empresa. Convidadíssimo. Agradeço você que está em casa. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito bom. Foi ótimo te receber. E é legal escutar as histórias de empresas familiares, História. assim e tal. Eu deixei um monte de dedo na mesa. Ah, é normal, é normal, é normal. Próximo podcast, não deixe de assistir. Clica aqui no vídeo sugerido, pois é ótimo. Você vai ter muita novidade. Tchau.